A chuva caía fina e insistente sobre as ruas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos e o caos dos semáforos. Era fim de tarde, hora em que a cidade pulsava com o esgotamento coletivo. Trabalhadores apressados, mães com crianças no colo correndo para o ponto de ônibus e vendedores ambulantes recolhendo suas mercadorias antes que a água levasse tudo embora. No coração da Avenida Paulista, onde o luxo se misturava à miséria como óleo e água, ficava o Café Elite, um restaurante requintado com janelas amplas que davam para o vai-vem da metrópole. Dentro, o ar era perfumado por café fresco e pães quentes, um refúgio para os que podiam pagar a conta. João sentou-se à mesa externa, sob o toldo que mal protegia da garoa. Seus ombros largos, marcados por anos de trabalho braçal, estavam encharcados pela camisa fina que usava há dias. Aos 35 anos, ele era um homem negro de pele escura, com mãos calejadas de quem carregava tijolos em canteiros de obra na periferia. O cabelo curto e grisalho prematuro contava histórias de noites insones, de preocupações que não davam trégua. Ao lado dele, no chão úmido, uma mochila surrada guardava o almoço que ele havia preparado para a filha. Um sanduíche simples de pão com mortadela, embrulhado em papel alumínio. Maria, sua menina de 8 anos, estava na escola ainda, mas João já planejava buscá-la em breve. Ser pai solteiro em uma cidade como essa era como remar contra a correnteza de um rio poluído. Exaustivo, imprevisível, mas ele não desistia. Ele havia parado ali por um motivo simples. Precisava de um momento para respirar. O dia na obra fora brutal, com o sol escaldante da manhã dando lugar à chuva que agora o castigava. Seus pés doíam dentro dos tênis gastos e a fome roía o estômago como um bicho invisível. Olhou para o menu exposto na vitrine, pratos caros, sobremesas que custavam mais que seu salário semanal. Suspirou ajustando a mochila. Não era o lugar para ele, mas o toldo oferecia abrigo, e a rua lá fora era um dilúvio. Talvez pudesse só sentar, comer seu sanduíche rápido e seguir em frente. Ninguém notaria. Do outro lado da rua, em um carro blindado preto, Laura observava o mundo através do vidro embaçado. Aos 42 anos, ela era a herdeira de um império de imóveis que dominava o skyline de São Paulo. Cabelos loiros impecavelmente cortados, maquiagem discreta que escondia as rugas do estresse corporativo, e um casaco de cachemir que valia o aluguel de um mês em uma favela. Seu dia fora preenchido por reuniões em salas envidraçadas, decisões que afetavam centenas de vidas, demissões em massa, expansões que engoliam bairros inteiros. Mas por dentro, Laura carregava um vazio que o dinheiro não preenchia. O divórcio recente, a solidão de uma mansão vazia e a culpa sutil de uma vida privilegiada que a isolava das pessoas reais. Ela decidiu descer do carro e entrar no Café Elite. O motorista esperaria. Precisava de um latte quente para acalmar os nervos. Ao passar pela mesa externa, notou o homem ali sentado, imóvel como uma estátua sob a chuva. Ele parecia deslocado, como se o mundo o tivesse cuspido ali por engano. Laura hesitou por um segundo. Em São Paulo, a desigualdade era palpável, um abismo que se media em metros de calçada. Mas algo na expressão dele, uma fadiga resignada, a fez parar. "Posso sentar aqui?" perguntou João, a voz baixa e rouca, apontando para a cadeira vazia à mesa dela. Ele havia se levantado ligeiramente, educado apesar do cansaço. Não era um pedido de esmola, era só necessidade. A mesa interna estava lotada de executivos e ali fora, pelo menos, ele poderia vigiar a hora no relógio público. Laura piscou, surpresa. Ninguém nunca pedia para sentar na mesa dela. As pessoas se afastavam, intimidadas pelo ar de superioridade que o dinheiro conferia. Olhou para a mochila dele, para as mãos que tremiam levemente de frio. "Só se você comer também", respondeu ela, com um tom que misturava desafio e curiosidade. Não era pena. Era uma oferta impulsiva, como se quisesse testar os limites da própria bolha. João ergueu as sobrancelhas confuso. "Comer? Aqui? Senhora, eu não. Eu tenho o meu", disse, apontando para a mochila. Mas o estômago traiu-o com um ronco audível,
E ele corou, baixando os olhos para o chão molhado. Laura acenou para o garçom, um jovem de terno impecável que se aproximou com cautela. 2 menus completos, por favor. E um latte para mim. O garçom assentiu sem questionar. O cartão de crédito dela era lei ali. Ela se sentou, cruzando as pernas com elegância. Eu sou Laura. E você? João, murmurou ele ainda de pé, como se não soubesse se aceitava ou fugia. Sentou-se devagar, os músculos tensos. Obrigado, mas... Por quê? Eu nem te conheço. Ela deu de ombros, olhando para a chuva que agora tamborilava no toldo como um ritmo ansioso. Porque sim, porque essa cidade nos separa tanto que às vezes é bom lembrar que somos todos humanos, e você parece precisar de uma pausa tanto quanto eu. O garçom trouxe os pratos. Filé mignon suculento, salada fresca, pães crocantes. João olhou para a comida como se fosse um sonho distante. Em casa, no quartinho apertado da favela do Jaguaré, jantares eram arroz e feijão quando havia. Sua esposa havia partido há 3 anos, deixando-o com Maria e uma pilha de contas. O trabalho na obra pagava o essencial, mas a discriminação sutil, olhares de chefes brancos, promoções negadas, o mantinha no fundo do poço. Ele pegou o garfo com hesitação, o metal frio contra a palma calejada. Enquanto comiam em silêncio inicial, a conversa veio aos poucos, como a chuva que amainava. João falou da filha, dos olhos grandes dela que iluminavam os dias ruins. Ela quer ser médica, sabe? Mas com a escola pública lotada. É luta todo dia. Laura ouviu, realmente ouviu, pela primeira vez em meses. Falou do pai ausente, da pressão de herdar um legado que a sufocava. Dinheiro compra tudo. Só menos paz, confessou a voz baixa. A tarde escorregava para o entardecer e o café Elite se enchia de risos abafados. Ali, naquela mesa improvável, 2 mundos colidiam, não com explosão, mas com a quietude de uma faísca. João sentiu, pela primeira vez em anos, um vislumbre de dignidade restaurada. Laura, um alívio da solidão que a consumia. A chuva parou, deixando o ar úmido e promissor. Mas nenhum dos dois sabia que aquele encontro era o começo de algo que mudaria trajetórias entrelaçadas, em uma cidade que devorava os fracos sem piedade. O sol poente tingia a Avenida Paulista de tons alaranjados, filtrando-se através das nuvens que se dissipavam como fumaça de cigarro no ar úmido. O café Elite, com suas mesas de mármore polido e luminárias de cristal, contrastava com o burburinho da rua, onde pedestres apressados secavam guarda-chuvas e vendedores de castanhas quentes gritavam suas ofertas. Dentro do restaurante, o cheiro de carne grelhada e ervas frescas se misturava ao zumbido de conversas em tons corporativos, mas ali fora, sob o toldo agora seco, João e Laura pareciam uma ilha isolada no fluxo caótico da metrópole. João cortou um pedaço do filé com o garfo, o suco rosado escorrendo no prato como um luxo que ele nunca imaginara. Cada mordida era uma batalha interna. O sabor rico, temperado com ervas que ele nem sabia nomear, contrastava com o sanduíche frio que ainda repousava na mochila. Ele mastigava devagar, os olhos fixos no prato, como se temesse que aquilo desaparecesse. Eu não sou de reclamar da vida. Sabe? Disse por fim, limpando a boca com o guardanapo de linho, que parecia macio demais para suas mãos ásperas. Mas hoje, o chefe na obra me deu um esporro por causa de um atraso no cimento. Culpa do fornecedor, mas quem leva a bronca sou eu. Negro, pobre, solteiro. É como se eu já tivesse o currículo pronto para demitir. Laura observava-o com uma atenção que raramente dispensava a estranhos. Seu latte esfriava na xícara de porcelana, o vapor subindo em espirais preguiçosas. Ela havia crescido em mansões na Zona Sul, onde o café da manhã era servido por empregados e as preocupações se resumiam a escolhas de joias ou viagens a Paris. Mas ali, ouvindo João, algo se remexia dentro dela. Uma culpa antiga, herdada do pai que construíra o império comprando terras baratas de famílias como a dele. Eu entendo um pouco disso, respondeu girando a colher na xícara. Não a parte da obra, claro, mas a pressão. Meu pai me ensinou que fraqueza é inadmissível. Ele morreu há 2 anos deixando tudo isso para mim.
Prédios, contratos, decisões que eu nem sempre concordo. Semana passada, assinei a demolição de um cortiço no Brás. Centenas de famílias na rua e eu? Fiquei em casa, sozinha, bebendo vinho para esquecer. João ergueu os olhos, surpreso com a confissão. Ele havia lido nos jornais sobre os projetos dela, a Laura Almeida, a magnata que engolia bairros inteiros, mas vê-la ali vulnerável sob o casaco caro humanizava-a. Demolição? Tipo, casas como a minha. No Jaguaré, a gente vive com medo disso todo dia. Minha Maria. Ela desenha o quartinho dela na escola com janelas que não tem. Diz que um dia vai ter uma casa de verdade. Eu prometo, mas como? O aluguel come metade do salário e o resto vai para comida, remédios. A mãe dela me largou porque não aguentava mais a luta. 3 anos e eu ainda acordo achando que ela vai voltar. A conversa fluía como o trânsito que se acalmava na avenida, interrompida apenas pelo garçom que recolhia pratos vazios com eficiência silenciosa. Laura inclinou-se para a frente, os brincos de pérola balançando levemente. Maria soa como uma menina forte. O que ela mais gosta de fazer, além de desenhar sonhos impossíveis? Era uma pergunta genuína, sem o tom condescendente que João tanto temia em interações com pessoas como ela. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado que iluminava as linhas profundas no rosto. Ela adora ler. Livros velhos que eu pego na biblioteca da escola. Quer ser veterinária agora ou médica, depende do dia. Mas a escola... é um caos. Turmas lotadas, professores exaustos, e ela voltando para casa com lição que eu mal entendo. Eu trabalho das 6 da manhã às 7 da noite, e quando chego é só banho, janta e cama. Semana passada, ela teve febre, e eu levei para o posto de saúde. 3 horas na fila, debaixo de sol, para um paracetamol. Aqui em São Paulo, ser pobre é como correr uma maratona sem tênis. Laura sentiu um aperto no peito, imaginando a cena. A fila interminável nos postos da periferia, o cheiro de desinfetante misturado a suor, mães como ele segurando crianças febris. Sua própria vida era consultas particulares em clínicas de luxo na Vila Nova Conceição, onde o ar-condicionado gelava até os ossos. Eu poderia. Quer dizer, se você quiser, eu conheço uma escola particular. Não é caridade, é só uma indicação. Minha sobrinha estuda lá, e eles têm bolsas para famílias como a sua. As palavras saíram hesitantes, como se ela testasse o terreno de uma ponte frágil. Não queria ofender, mas o impulso de ajudar era novo, cru, nascido daquela mesa compartilhada. João balançou a cabeça, mas não em recusa imediata. Seus dedos tamborilavam na mesa, um ritmo nervoso que ecoava o pulsar da cidade. Eu agradeço, Laura. De verdade. Mas eu não quero pena, quero é dignidade. Ontem, na obra, um colega branco ganhou promoção que era minha. Você é bom no braço, João, mas liderança é para outro nível, disse o chefe. Como se cor tivesse a ver com isso. Eu engulo por causa da Maria. Mas e se um dia eu não aguentar mais? O entardecer avançava, e as luzes da Paulista acendiam-se uma a uma, transformando a rua em um rio de neon. Laura pagou a conta com um gesto casual, o cartão deslizando como se fosse nada, mas seus olhos estavam fixos em João. Então não engula sozinho. Me dá seu número. Talvez eu possa te conectar com alguém na construção civil. Meu império tem obras por toda a cidade. Era uma oferta prática, enraizada na realidade dela, mas carregada de uma empatia que surpreendia até a si mesma. João hesitou, mas anotou o número em um guardanapo, dobrando-o com cuidado. Eles se levantaram, o ar fresco da noite trazendo o cheiro de asfalto molhado e comida de rua. João pendurou a mochila no ombro, sentindo o peso aliviado por um momento. Obrigado pelo almoço e pela conversa. Fazia tempo que eu não. Falava assim. Laura acenou, o carro blindado esperando a poucos metros. O prazer foi meu, João. Cuide da Maria, e quem sabe a gente se vê de novo. Enquanto ele se afastava pela calçada lotada, rumo ao metrô que o levaria de volta ao Jaguaré, Laura entrou no carro, o couro dos bancos abraçando-a como um casulo. Mas pela primeira vez, o luxo parecia vazio sem a conexão humana. No retrovisor,
Viu João desaparecer na multidão, uma silhueta contra as luzes. Ela não sabia, mas aquele guardanapo no bolso dele era o primeiro fio de uma teia que entrelaçaria suas vidas, desafiando as barreiras invisíveis de São Paulo. A cidade, impiedosa, começava a ceder, gota a gota, à força de uma gentileza inesperada. Dias depois, o sol de São Paulo queimava impiedente sobre o canteiro de obras no Butantã, uma das periferias que se estendiam como veias pulsantes da cidade. O ar estava carregado de poeira e o cheiro acre de cimento fresco, misturado ao suor de dezenas de homens que erguiam um condomínio de luxo, destinado a famílias que mal pisavam no chão da metrópole. João equilibrava uma pilha de tijolos nos ombros, os músculos protestando a cada passo no terreno irregular. Aos 35 anos, seu corpo era um mapa de cicatrizes invisíveis, as costas curvadas pelo peso acumulado, as mãos que sangravam sob as luvas rasgadas. Maria estava na escola, e ele contava as horas para buscá-la, imaginando o sorriso dela ao ver o pão com requeijão que comprara no mercadinho da esquina. Um luxo raro, graças ao troco extra do dia anterior. Mas o dia azedou rápido. O capataz, um homem branco de meia-idade chamado Roberto, aproximou-se com o rádio na mão, o rosto vermelho não só pelo sol. "João, vem cá. O engenheiro quer falar com você." A voz era cortante, ecoando sobre o barulho das betoneiras. João largou os tijolos com cuidado, limpando o suor da testa com o antebraço. Seu coração acelerou. Ultimamente, os olhares do chefe eram mais frios, como se ele fosse uma peça descartável em uma máquina que não parava. Caminhou até a guarita improvisada, uma estrutura de compensado que cheirava a cigarro e café requentado. O engenheiro, um homem magro de óculos e camisa social impecável, folheava papéis sob o ventilador barulhento. "João, senta aí. Olha, a gente está precisando reorganizar a equipe. Você é bom no trabalho pesado, mas precisamos de alguém mais estratégico para o turno da tarde. Amanhã você não vem mais." As palavras caíram como um soco no estômago. Demissão. Sem aviso. Sem indenização justa. João sentiu o mundo girar. O aluguel do quartinho no Jaguaré vencia na semana, e o remédio para a asma de Maria custava o que sobrava. "Mas eu faço tudo aqui, senhor. 2 horas extras todo dia sem reclamar. Por que agora?" Sua voz tremia, não de medo, mas de uma raiva contida que ele engolia há anos. Roberto cruzou os braços, o bigode fino se contorcendo em um sorriso falso. "É ordem de cima, rapaz. E bem, você sabe como é. A empresa quer diversidade, mas no papel. Pra foto. No chão é eficiência." Não disse o resto, mas o subtexto pairava no ar úmido. Negro, sem diploma, pai solteiro, perfil de quem some sem alarde. João saiu da guarita com as pernas pesadas, o capacete na mão como um peso morto. Seus colegas, amigos de anos na luta diária, trocaram olhares solidários, mas ninguém falou. Em São Paulo, o desemprego era como a garoa, constante, invisível até te encharcar. Na volta para casa, no ônibus lotado da linha 810, João apertava o celular barato no bolso, o número de Laura gravado na memória como uma âncora improvável. O veículo sacolejava pelas ruas estreitas do Jaguaré, passando por vielas onde crianças jogavam bola em poças de esgoto e mulheres lavavam roupa em tanques improvisados. Ele pensou em Maria, nos desenhos dela de uma casa com jardim e no guardanapo que ainda guardava na mochila. "Talvez seja hora de pedir ajuda", murmurou para si mesmo, o coração apertado pela humilhação. Ligou no fim da tarde, quando o sol se punha atrás dos morros, tingindo o céu de vermelho como sangue fresco. Do outro lado da linha, Laura estava em sua sala no topo da torre de vidro no centro da cidade, cercada por telas de computadores e pilhas de contratos. O telefone tocou, um número desconhecido, e ela atendeu distraída, pensando em mais uma reunião sobre a expansão no Bom Retiro. "Alô?" A voz de João veio rouca, entrecortada pelo barulho de crianças na rua. "Laura, é o João, do café, se não lembra? Desculpa ligar assim, mas me demitiram hoje, sem motivo. Eu não sei o que fazer." Tuais. O coração dele acelerou. Não era só gratidão, era algo mais.
um calor que aquecia as noites frias. No dia seguinte, o entardecer caía suave sobre a Avenida Paulista, as árvores do Parque Trianon balançando com a brisa que aliviava o calor úmido. O Café Elite estava movimentado. Executivos saindo de escritórios com pastas de couro, mas Laura reservara a mesa externa, sob o toldo que agora protegia do sol poente. Ela chegou primeiro, em um vestido floral simples, os cabelos soltos contrastando com a usual formalidade. Sem o carro blindado dessa vez, viera de táxi, um gesto de normalidade que a surpreendia. Quando João apareceu suado do metrô, mas com a camisa lavada, ela acenou, o sorriso iluminando o rosto cansado de reuniões. "Sentou bem?" perguntou ela, enquanto o garçom trazia águas com limão. João assentiu, sentando-se com alívio. "Foi bom, Laura. Melhor que o anterior. Mas ainda tem aqueles olhares. Sabe como é?" Ele contou do engenheiro, da tensão sutil, e ela ouviu, os olhos azuis fixos nos dele, uma ruga de preocupação na testa. "Eu sei, meu pai era assim nas obras dele. Via os trabalhadores como números. Mas eu mudei isso nas parcerias. Vou falar com o RH amanhã, garantir que não role besteira." Não era uma promessa vazia. Era ação, enraizada na culpa que ela carregava como uma herança pesada. A conversa derivou para Maria. "Ela me ligou hoje, animada com uma excursão à biblioteca. Obrigado por isso tudo." João tocou a mão dela na mesa, um gesto breve que enviou faíscas. Laura corou levemente, retraindo os dedos. "Eu que agradeço. Você me faz ver a cidade de outro jeito. Semana passada visitei o cortiço no Brás antes da demolição. Falei com as famílias, arrumei reassentamento. Não é o suficiente, mas é um começo." Seus olhos se encontraram, carregados de uma intimidade crescente, frágil como o vapor do chá que pediram. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. O irmão de Laura, herdeiro secundário, voz afiada no telefone. "Laura, o que é isso de bolsas e contratações? A família não é ONG. E esse tal de João? Cuidado, mana." Ela desligou irritada, o rosto pálido. "Minha família. Eles veem isso como fraqueza. Preconceito disfarçado de pragmatismo." João apertou a mão dela agora firme. "Eles não entendem, mas a gente entende. Maria te adora já. Quer te conhecer direito." Enquanto o sol se punha, tingindo a rua de laranja, eles saíram juntos, caminhando pela Paulista lotada de casais e turistas. João sentiu o braço dela roçar o seu, um calor que desafiava as barreiras sociais. Laura, pela primeira vez, imaginou uma vida além das torres de vidro, visitas ao Jaguaré, jantares simples com Maria. Mais sombras se aproximavam. O preconceito da família dela, os desafios no emprego de João e a fragilidade de uma conexão que São Paulo testava a cada esquina. A noite caía, e com ela, a promessa de mais lutas, mas também de uma resiliência compartilhada que começava a tecer laços inquebráveis. A noite avançava sobre o Jaguaré como uma cortina pesada, o ar úmido carregado pelo cheiro de fritura das barracas improvisadas nas vielas estreitas. As lâmpadas amareladas dos postes piscavam intermitentemente, iluminando poças d'água que refletiam o céu nublado e o murmúrio constante de televisões vazando pelas janelas rachadas. João destrancou a porta do quartinho com a chave enferrujada, o rangido ecoando como um suspiro cansado. Dentro, o espaço apertado, uma sala-cozinha de 10 metros quadrados com paredes de tijolo aparente e um colchão no canto, cheirava a sabão de coco e o vapor do arroz que Maria havia esquentado sozinha. Aos 8 anos, ela já assumia tarefas que crianças de bairros ricos nem sonhavam, como acender o fogão a gás e arrumar a mesa de plástico bamba. "Papai, você demorou hoje", disse Maria, correndo para abraçá-lo, os pés descalços pisando no piso frio de cerâmica lascada. Seu uniforme da nova escola ainda pendia no varal improvisado, seco agora, mas marcado pelo dia agitado. João a ergueu no colo por um instante, sentindo o peso leve dela contra o peito dolorido da obra. "Desculpa, filhota. O metrô estava lotado como sempre." "Como foi a aula?" "Aprendeu algo novo." Ele se sentou na cadeira rangente, tirando as botas com movimentos lentos.
as solas sujas de barro do Morumbi grudando no chão. Maria sentou no colo dele, os olhos castanhos brilhando sob a luz fraca da lâmpada nua. A gente fez um trabalho sobre família. Eu desenhei a gente dois e a Laura também. A professora elogiou, disse que é importante ter amigos que ajudam. O nome de Laura saiu natural, como se ela já fizesse parte do cotidiano delas. João sorriu, mas uma pontada de dúvida o atravessou. O que uma mulher como Laura via neles? Ele havia caminhado com ela pela Paulista na noite anterior, o braço roçando o dela em meio à multidão de casais elegantes e vendedores de rua, sentindo um calor que ia além da gratidão. Mas o Jaguaré era um mundo à parte, e ele temia que aquilo fosse só um sonho passageiro. Enquanto preparava o jantar, feijão requentado com linguiça frita e farofa simples, João contou um pouco do dia, omitindo os olhares enviesados do engenheiro. A obra está indo bem. Logo a gente vai poder pintar essa parede aqui, quem sabe? Maria riu balançando as pernas. E a Laura vai vir? Ela prometeu os livros de história. Ele assentiu, o celular vibrando no bolso com uma mensagem dela. Pensei em vocês o dia todo. Amanhã, que tal um passeio no Ibirapuera? Eu pego vocês às 10 horas. O coração dele acelerou. Era mais que ajuda. Era companhia. Um fio que os ligava contra o isolamento da cidade. Na manhã seguinte, o sol escaldante de São Paulo derretia o asfalto das ruas do Jaguaré, transformando o bairro em um forno de concreto e metal retorcido. Ônibus passavam barulhentos, cuspindo fumaça preta, enquanto mães apressadas levavam crianças para a creche comunitária, as mochilas balançando como pesos extras. Laura chegou no carro simples que alugara, um sedã cinza sem blindagem para não chamar atenção, parando na esquina onde João esperava com Maria. Ela desceu, vestindo jeans e uma blusa leve, os cabelos presos em um rabo de cavalo que a fazia parecer anos mais jovem. Bom dia, prontos para o parque? Maria correu para abraçá-la, como se fossem velhas amigas, e Laura retribuiu, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Você cresceu desde a foto que o papai me mostrou. O Ibirapuera era um oásis no caos urbano, com lagos espelhados refletindo o céu azul e ciclistas serpenteando pelas alamedas sombreadas por ipês floridos. O ar ali era mais limpo, perfumado por grama recém-cortada e o cheiro distante de churrasco nos quiosques. Eles caminharam devagar, Maria correndo à frente para alimentar os patos no lago, enquanto João e Laura seguiam lado a lado, o sol filtrando pelas folhas e aquecendo a pele deles. Obrigado por isso, murmurou João, ajustando a mochila com água e sanduíches. Maria tá radiante. Fazia tempo que não via ela assim, sem preocupações. Laura olhou para ele, os olhos suavizando a distância social que os separava. Eu que agradeço. Minha vida é só reuniões e números. Aqui sinto. Viva. E você? Como tá na obra? Algum problema? João hesitou, o vento leve bagunçando seu cabelo curto. Tá melhor, mas ontem o engenheiro me chamou de lado de novo. Não se meta em confusão, João. Aqui é profissionalismo puro, como se eu fosse o problema só por existir. A voz dele saiu baixa, carregada pela raiva acumulada, os punhos cerrando-se involuntariamente. Em São Paulo, a discriminação era como o trânsito, invisível até te atropelar. Ela parou, tocando o braço dele com gentileza. Eu vou resolver. Já falei com o RH, mas vou pressionar mais. Ninguém merece isso. Maria voltou correndo, com uma flor silvestre na mão. Olha, Laura, para você. O momento dissipou a tensão, e eles sentaram em um banco sob uma árvore centenária, comendo os sanduíches enquanto Maria contava histórias da escola. Laura riu de verdade, um som leve que ecoava contra o barulho distante de aviões no aeroporto de Congonhas. Mas o celular dela vibrou insistentemente. O irmão, de novo. Ela atendeu, afastando-se um pouco. O que foi, Paulo? Não, eu tô ocupada. E sim, tô ajudando pessoas reais. Não só assinando papéis, para de me julgar. Quando voltou, o rosto estava tenso, as bochechas coradas. Meu irmão. Ele descobriu sobre o emprego do João e a bolsa da Maria. Disse que é risco para a imagem da família, como se a gente fosse intocável. João sentiu um aperto no peito, a realidade batendo como uma onda fria.
Talvez seja melhor eu me afastar. Não quero complicar sua vida. Mas Laura balançou a cabeça, os olhos firmes. Não, eu escolhi isso. Você e Maria me deram algo que o dinheiro não compra. Propósito. Vamos enfrentar juntos. O passeio continuou, com Maria pedalando uma bicicleta alugada, o riso dela cortando o ar como uma melodia. Mas à tarde, no caminho de volta, o carro de Laura foi seguido por um sedã preto, o irmão vigiando. Ele encostou ao lado, baixando o vidro. Laura, entra no carro, isso é ridículo. Um operário? Pai ficaria envergonhado. As palavras saíram afiadas, o tom carregado de superioridade que ecoava salas de reunião na Zona Sul. Maria encolheu-se no banco de trás, os olhos arregalados. João apertou o volante que Laura lhe deixara dirigir, a raiva fervendo. Deixa ela em paz, ela sabe o que quer. Laura desceu, confrontando o irmão pela janela. Chega, Paulo. Você vive de mesada e acha que sabe de vida. João é mais homem que você e o resto da família junta. Sai daqui. O sedã acelerou, deixando poeira no ar, mas o estrago estava feito. Maria choramingou baixinho, e João parou o carro em uma rua lateral, abraçando-a. Tá tudo bem, filhota. A gente é forte. Laura sentou ao lado, limpando as lágrimas de Maria com um lenço. Desculpa por isso, mas eu não vou deixar eles nos separarem. Amanhã, vou ao escritório e coloco um fim nisso. De volta ao Jaguaré, o sol poente tingia as fachadas irregulares de laranja, enquanto vizinhos batiam papo nas portas, o cheiro de café coado misturando-se ao de esgoto. João e Laura se despediram com um abraço demorado, Maria já dormindo no colo dele. Obrigado por defender a gente, sussurrou ele, sentindo o perfume dela contra a pele suada. Você mudou tudo. Laura sorriu, os olhos úmidos. Ainda não acabou, mas juntos a gente vence essa cidade. Naquela noite, deitado no colchão ao lado de Maria, João ouviu o barulho de sirenes distantes e o ronco de motores na avenida. A conexão com Laura era um farol na escuridão, mas as sombras da família dela e os preconceitos no trabalho ameaçavam engoli-los. Ele sabia que o próximo passo seria decisivo. Uma luta por dignidade que testaria não só o amor nascente, mas a resiliência de todos eles em uma metrópole que devorava os vulneráveis sem remorso. A luz da manhã filtrava-se pelas frestas da persiana improvisada no quartinho do Jaguaré, pintando listras douradas no chão de cerâmica rachada. O ar estava parado, carregado pelo cheiro de pão amanhecido e o zumbido distante de aviões sobrevoando Congonhas. João acordou com o corpo pesado, os músculos ainda doloridos da obra no Morumbi, mas o peso no peito era outro. A cena do dia anterior, o irmão de Laura cuspindo preconceito como veneno, Maria encolhida no banco de trás. Ele se levantou devagar, evitando acordar a filha, que dormia enroscada no cobertor fino, o rostinho sereno contrastando com o caos da noite. Na cozinha improvisada, acendeu o fogão e preparou o café coado, o vapor subindo como uma promessa incerta. São Paulo acordava lá fora, com o ronco dos ônibus e os gritos de vendedores na rua, um lembrete de que a luta não parava. Maria se mexeu, esfregando os olhos. Papai, a Laura vai vir hoje. Ela disse que ia resolver tudo. A voz dela era uma mistura de esperança e dúvida infantil, os cachinhos bagunçados caindo sobre a testa. João forçou um sorriso, servindo-lhe um copo de leite em pó diluído. Vai sim, filhota. Ela é forte. Agora come, que a van da escola chega em meia hora. Enquanto ela mastigava o pão com margarina, ele checou o celular. Uma mensagem de Laura, enviada às 5 da manhã. Bom dia. Estou no escritório. Vou confrontar o Paulo e o RH da obra. Te vejo no almoço. Café Elite, 13 horas. Beijo para Maria. O beijo aqueceu algo dentro dele, um afeto que crescia como raiz em solo seco, mas ele temia as raízes da família dela. Raízes profundas enredadas em privilégios que sufocavam. No topo da torre de vidro no centro da cidade, Laura andava de um lado para o outro na sala ampla, com vista para o Anhangabaú, fervilhando de pedestres e pombos. O ar-condicionado zumbia frio, contrastando com o suor nervoso em suas palmas. Vestia um tailleur cinza, os cabelos presos em um coque severo, mas por dentro era um turbilhão. A raiva do irmão,
A culpa pelo pai ausente e o medo de perder João e Maria, que haviam preenchido o vazio de sua mansão solitária. Paulo entrou sem bater, o rosto avermelhado de irritação, o terno italiano amarrotado como sua paciência. Laura, isso é loucura. Contratar um peão por capricho, dar bolsa para a filha dele, a mídia vai adorar. A herdeira Almeida se jogando na lama. Pai odiaria. Ela parou, os olhos flamejando. Pai odiava tudo que não era lucro, Paulo. Ele construiu isso pisando em gente como o João, demolições sem dó, salários de miséria. Eu não sou ele. João é honesto, trabalha duro apesar de tudo. E Maria? Ela merece uma chance, não uma vida no esgoto do Jaguaré. Paulo riu, amargo, sentando na poltrona de couro. Honesto? Ele é um oportunista. Negro, pobre, pai solteiro, clássico. Você acha que ele quer você ou o que você dá? Acorda. Mana, a família tem imagem. As palavras cortaram como lâminas, ecoando o preconceito velado das salas de jantar da Zona Sul, onde jantares eram regados a vinho importado e piadas sobre aqueles de baixo. Laura sentiu o estômago revirar, mas ergueu o queixo. Saia daqui, vou anunciar na próxima reunião do conselho. Diversificação real nas obras, bolsas para filhos de funcionários, reassentamento para os despejados. E se você não gosta, vende sua parte e some. Paulo piscou surpreso com a firmeza dela e saiu batendo a porta. Sozinha, ela ligou para o RH da obra no Morumbi. Sobre o João Silva, ele fica. Qualquer discriminação, o engenheiro voa. E promovam ele a mestre de equipe. Mérito, não favor. Desligou tremendo, mas aliviada. Era um ato de transformação, não só para João, mas para o império que herdara, contaminado por anos de injustiça. No Café Elite, o meio-dia trazia o sol forte batendo nas janelas, refletindo no asfalto da Paulista como um espelho ofuscante. O restaurante cheirava a saladas frescas e carnes grelhadas, um refúgio para executivos de terno, mas a mesa externa era deles, João com Maria no colo, seu uniforme dela sujo de giz da escola, e Laura chegando apressada, o rosto iluminado por um sorriso vitorioso. Desculpa o atraso, mas boas notícias. Ela sentou, pedindo sucos e porções leves, o garçom reconhecendo-a com um aceno discreto. Maria se inclinou para a frente, ansiosa. O tio Mal foi embora? Laura riu, bagunçando os cabelos da menina. Ele tentou, mas eu mandei ele voar. E no trabalho do papai? Resolvido. O engenheiro vai ser transferido e o João sobe de cargo. Mais dinheiro, mais respeito. João ouviu em silêncio, os olhos fixos nela, uma lágrima escapando apesar do orgulho. Laura, como eu te agradeço. Você mudou nossa vida. Ontem, no carro, eu pensei que tudo ia desabar, mas você lutou por nós. Ele estendeu a mão sobre a mesa e ela a segurou, os dedos entrelaçando-se como uma ponte sobre o abismo social. Enquanto comiam, Maria devorando uma porção de batata frita como se fosse banquete, a conversa fluiu para o futuro. Maria, que tal a gente morar mais perto? Eu tenho um apartamento vazio no Butantã, reformado. Aluguel simbólico, perto da escola e da obra. A proposta saiu natural, enraizada na empatia que os unira. Maria bateu palmas, e João assentiu, o peito inchando de esperança. Se for sem pena, sim. Eu pago com suor como sempre. Mas por dentro, ele via a transformação. De pai exausto na favela, a homem com dignidade restaurada, graças a uma mulher que escolhera ver além do dinheiro. A tarde escorregava, e eles saíram caminhando pela avenida, Maria entre os dois, segurando as mãos. O sol aquecia a pele, o vento levando o cheiro de castanhas assadas e escapamento. Laura parou em uma banca de jornal, comprando livros para Maria, histórias de superação, de meninas que venciam o mundo. Isso é para você lembrar. A gente é maior que as sombras. João sentiu o amor crescer, quieto e profundo, como as raízes de uma árvore no concreto. Mas a cidade testava. Um pedestre rico lançou um olhar enviesado, murmurando algo sobre mistura. Laura apertou a mão dele. Ignora. Eles não entendem. Dias viraram semanas e a mudança veio gradual, como a garoa que lavava São Paulo. João assumiu o posto de mestre no Morumbi, orientando a equipe com voz firme,
os olhares discriminatórios cedendo à competência. O apartamento no Butantã era simples, mas tinha janelas amplas e um quintalzinho onde Maria plantava flores. Laura visitava toda a noite, ajudando com lições e cozinhando pratos que misturavam o requinte dela com a simplicidade dele. Feijão com ervas finas, arroz com toques de azeite importado. A família dela resistiu. Paulo boicotou reuniões, mas Laura o isolou, doando parte dos lucros para projetos sociais nos cortiços. Uma noite chuvosa no apartamento iluminado por lâmpadas quentes, Maria dormia no quarto novo, e João e Laura sentaram no sofá gasto que ele trouxera. A chuva tamborilava na janela, o som ritmado como um coração compartilhado. "Eu te amo", disse ele, a voz rouca de emoção puxando-a para perto. Ela se aninhou, o casaco de cachemira esquecido no cabide. "Eu também. Você me salvou da solidão. Juntos, a gente constrói algo real." O beijo veio suave, selando não só um romance, mas uma aliança contra as injustiças da metrópole. São Paulo, com suas torres e favelas, avenidas e vielas, continuou seu pulso impiedoso. Mas para eles, a cidade cedeu. Atos de bondade transformaram vidas, tecendo dignidade onde havia só luta. Maria sonhava alto, João erguia-se com orgulho, e Laura encontrava paz na humanidade que abraçava. Naquela chuva fina, o futuro brilhava, gota a gota, como esperança em meio ao caos.